Templo do Fracasso. Que título, né? Mas por trás dele tem uma ideia muito poderosa. Hoje, a gente vai mergulhar numa alegoria antiga que, olha, tem uma relevância surpreendente para os nossos dias. É uma forma completamente nova de encarar as ruínas, sejam elas quais forem. Então, a grande pergunta que guia a nossa conversa é essa: o que a ruína de um templo, lá de tempos antigos, pode de fato nos ensinar sobre o fracasso moderno? E um pequeno spoiler: a resposta não está nas pedras que caíram, não. Está na filosofia por trás da queda. A base para essa nossa exploração é a história do Templo de Salomão. Mas o ponto-chave, o que realmente importa para a gente aqui, não é nem a construção dele. É o fato de ele ter sido destruído e reconstruído. Várias e várias vezes. Isso deixa de ser só história, sabe? Vira uma metáfora profunda sobre um caminho de crescimento que não é uma linha reta, mas sim um ciclo. Então vamos lá. Para a gente entender as lições, primeiro precisamos sacar o que esse templo realmente simboliza. Olha, o templo aqui não é só um prédio de pedra, tá? É muito mais do que isso. Pensa nele como uma grande metáfora para tudo aquilo que a gente constrói no mundo exterior. Sabe, a nossa carreira, a reputação que a gente luta tanto para ter, os relacionamentos, até o nosso próprio ego. É um símbolo de todas essas estruturas com as quais a gente se identifica. E com isso, vem a primeira e talvez a mais fundamental lição que a queda desse templo nos ensina. E ela é toda sobre a natureza das coisas que a gente constrói. A lição é bem direta, sem rodeios. Tudo que é material, tudo que tem uma forma externa, uma hora acaba. Está sujeito ao tempo, às circunstâncias. Em outras palavras, nada disso dura para sempre. E aqui entra uma distinção filosófica que é, assim, o pulo do gato. A ideia é não se apegar à forma, ou seja, o templo físico, que a gente já viu que é temporário, mas sim ao plano, a ideia por trás da construção. A estrutura de pedra pode virar pó, mas o projeto, o conceito, esse é eterno. Então, peraí. Se tudo que está do lado de fora é tão frágil, onde é que está a verdadeira força? A resposta é genial. O verdadeiro templo, aquele que ninguém consegue destruir, é o nosso caráter. É a única coisa que fica de pé quando todo o resto vira ruína. Certo, mas por que a destruição tem que acontecer? A segunda lição vem para mexer com as nossas certezas. Ela argumenta que o caos não é só um acidente de percurso. Ele é, na verdade, uma necessidade. O princípio por trás disso é o famoso Ordo ab Chaos, que significa ordem a partir do caos. A lógica é a seguinte: às vezes, uma estrutura que ficou velha, rígida, engessada, ela precisa ser demolida para que algo novo e superior possa surgir no lugar. A destruição, nesse caso, não é o fim da linha, é uma purificação. E essa tabela aqui é fantástica. Ela mostra como as causas da queda do templo, lá atrás, são um espelho perfeito para as nossas falhas de hoje. Olha só, a idolatria daquela época, hoje é o nosso apego a status e dinheiro. O ódio gratuito virou a nossa intolerância, a arrogância. E a invasão externa é a nossa permeabilidade a influências negativas. É impressionante como as falhas são as mesmas. Elas só mudam de roupa com o tempo. Ok, o templo caiu. E agora? Agora veio o processo de reerguer. E a terceira lição mostra que isso não é um passeio no parque. É uma batalha, uma luta ativa e bem difícil. Essa imagem aqui é de uma força, olha, é incrível. Os reconstrutores não estavam só lá assentando o tijolo. Eles estavam, ao mesmo tempo, se defendendo. E essa é a metáfora central para a resiliência. A gente pode quebrar essa metáfora em 3 passos bem práticos. Primeiro, limpar os escombros, ou seja, fazer uma autoanálise honesta. Segundo, a espada na mão, que significa vigilância constante para não cair nos mesmos erros de novo. E terceiro, a colher de pedreiro na outra mão, que é a ação, a atitude de construir ativamente o novo. Então, reconstruir é sempre um ato duplo. A espada é o rigor, a disciplina, é a nossa defesa contra os padrões antigos que nos derrubaram. Já a colher de pedreiro, essa é o amor, a criatividade, é o ato de construir o futuro. Os dois são essenciais. Não adianta nada tentar construir algo novo se a gente não protege essa construção. E aqui tem um ponto muito importante. Reconstruir, muitas vezes, é bem mais difícil do que construir do zero. Por quê? Porque antes de colocar o primeiro tijolo novo, é preciso remover todo o entulho do passado, os traumas, os maus hábitos, as crenças limitantes. Só dá para começar a nova obra em um terreno limpo. E tudo isso nos leva para a lição final, a mais importante de todas, que amarra tudo e revela qual é o verdadeiro objetivo dessa jornada filosófica.
Aqui vem a grande virada de chave. O objetivo final de toda essa filosofia não é sobre construir uma carreira indestrutível ou uma reputação à prova de falhas. O objetivo é uma transformação interna, deixar de ter um templo para se tornar o templo. A diferença aqui é fundamental. O templo de pedra é o que está fora, é material e, como já vimos, vulnerável. Já o templo vivo, por outro lado, é um estado interno de consciência, uma fortaleza interior que crise nenhuma consegue derrubar de verdade. Resumindo, a lição suprema é esta. O que é sagrado de verdade, a força real, não está lá fora, em um lugar físico ou em uma conquista. Está aqui dentro, na forma como a gente percebe o mundo e a nós mesmos. E na prática, o que a gente faz com isso tudo? Bem, essa filosofia nos liberta de um dos nossos maiores vilões, o medo paralisante de fracassar. Se a gente entende que o templo externo, uma hora ou outra, vai cair, a crise deixa de ser uma tragédia e vira parte do processo. A essência, o nosso caráter, isso permanece. E para encerrar, esta frase amarra tudo de um jeito perfeito. O foco não deve estar na inevitabilidade da perda ou do fracasso, mas na capacidade incansável e invencível de se levantar, aprender e reconstruir sempre mais forte. No fim das contas, a verdadeira obra-prima não é o templo, é o construtor.